Fala pessoal, tudo bem? Muita gente me pergunta quais são as configurações de câmera que eu utilizo para gravar os vídeos aqui do canal. Eu achei que essa seria uma boa oportunidade para fazer um vídeo sobre o assunto. Então no vídeo de hoje eu vou te contar quais são as 7 configurações de câmera que eu sempre levo em consideração na hora de gravar um vídeo. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Megapixelers, que é um canal de foto e vídeo, onde toda semana tem conteúdo novo, com revisão de produtos, tutoriais e dicas, bem como esse vídeo. Se a gente não se conhece, meu nome é Álvaro Brizola, quero te convidar a se inscrever no canal e a clicar no sininho para ativar notificações. No vídeo de hoje eu vou te contar quais são as 7 configurações de câmera que eu sempre utilizo, sempre levo em consideração na hora de fazer os meus vídeos, e os conceitos discutidos aqui hoje se aplicam a qualquer câmera, câmeras da Canon, da Sony ou qualquer outra marca, não importa o tamanho do sensor, não importa se é mirrorless ou DSLR, se aplicam inclusive à sua GoPro, ao seu Osmo Pocket, ao seu drone, e se você tiver o aplicativo certo, até mesmo ao seu celular. Na descrição do vídeo você vai encontrar um índice detalhado, onde eu revelo o que eu estou cobrindo em cada momento do vídeo, caso você queira pular. Também coloquei a lista de todos os equipamentos e configurações que eu utilizei para gravar esse vídeo. Lá você também encontra os detalhes das promoções aqui do canal. A gente tem sorteio, tem concurso. E por fim, você encontra a minha recomendação do site compactcameras.com.br, que é, na minha opinião, o melhor lugar para se comprar câmeras no Brasil. Você mora em São Paulo, você conhece a Santa Efigênia. Ótimo lugar para você comprar eletrônicos por um preço barato. Então a ideia do Rogério foi levar a Santa Efigênia para a internet. Assim, se você estiver pensando em comprar uma câmera, você pode desfrutar dos preços bons e até mesmo melhor até do que da Santa Efigênia, sem ter que pegar trânsito, pagar estacionamento caro, correr o risco de ser assaltado, tudo do conforto da sua casa. O link do site do Rogério, até mesmo o telefone do Rogério está na descrição, caso você queira conferir. Chega de jabá, vamos pro vídeo. Ok pessoal, vamos então direto ao assunto. Só para gerenciar as expectativas, esse vídeo vai ser bem objetivo, não vai ter nenhuma firula. E eu quero já falar logo de cara qual é a primeira configuração de câmera que eu sempre levo em consideração, que é a resolução do vídeo. Se ele vai ser 4K, 1080p, 6K, porque nem sempre você quer utilizar a máxima resolução disponível na sua câmera. Você quer utilizar a máxima resolução útil para você, né? Se você tem uma câmera que grava 6K, mas o seu computador não é capaz de editar um vídeo a 6K, 6K não é útil para você. Eu vou te dar alguns outros exemplos para você entender o que eu tô falando, tá? Talvez você tenha a Sony A6500, que é capaz de gravar vídeos 4K maravilhosos. Só que você está querendo gravar um vídeo cinematográfico ou cheio de cenas em câmera lenta. Bom, como a Sony só grava no máximo a 30 quadros por segundo, você não vai conseguir fazer vídeos em câmera lenta e, por consequência, o 4K dessa câmera não vai ser útil. Talvez você tenha aqui no M50 e está querendo fazer um vlog, vai se gravar sozinho. Bom, a M50 4K perde aquele sistema de autofoco capaz de rastrear o seu rosto e manter ele em foco. Então, talvez para vlogs, a M50 não vai ser uma boa em 4K. Talvez você seja um corretor de imóveis e tenha comprado uma lente grande angular para fazer vídeos imobiliários, e aí tem a Canon SL3, também capaz de gravar a 4K. Só que a 4K ela tem um fator de crop de 1.6, a sua lente grande angular não vai ser mais tão aberta, e uma aplicação para vídeos imobiliários talvez então esse 4K não seja tão útil. O importante é que você saiba aquilo que você precisa e aquilo que a sua câmera oferece nessa máxima resolução, para que você possa julgar se a máxima resolução da sua câmera é realmente aquilo que você precisa. Esse vídeo nesse momento está sendo gravado a 1080p, porque como é basicamente um bate-papo, eu não acho que a gente precisava desfrutar necessariamente de uma imagem a 4K. Mas enfim, essa é a primeira característica, a primeira configuração de câmera que eu sempre levo em consideração. Vamos falar sobre a segunda. Logo na sequência, a próxima coisa que eu escolho é a minha quantidade de quadros por segundo, os meus frame rates, que é aquele número que normalmente aparece logo depois das letras FPS, que significa frames per second. E eu uso a seguinte regra: se eu estiver fazendo um vídeo como esse, onde a câmera está parada ou se movimentando muito pouco, e eu estou parado ou movimentando muito pouco, eu tenho a intenção de gravar a 24 quadros por segundo. Isso porque com esse tipo de frame rate, eu vou ter um desfoque de movimento, a gente chama isso de motion blur, que é o mais próximo possível do que o olho humano é capaz de perceber. Então seu vídeo vai ficar com um aspecto muito mais natural. É também a quantidade de frame rates que Hollywood sempre utiliza nos seus vídeos e, por consequência, quando você grava 24 quadros por segundo, o seu vídeo fica com um aspecto mais cinematográfico. E existem outros motivos que a gente não vai entrar em detalhes por uma questão de tempo. Agora, Álvaro, você está me dizendo então que 24 quadros por segundo é o que eu sempre devo utilizar e esqueço todo o resto? De jeito nenhum. Eu, por exemplo, quando estou fazendo movimentos de câmera, a câmera está fazendo um movimento de pan, ou quando eu estou utilizando um gimbal, por exemplo, eu não gravo a 24 quadros por segundo. Eu prefiro gravar a 30 quadros por segundo, porque pro meu gosto, na minha opinião,
24, quando a câmera está se movimentando, fica muito de soquinho, fica muito picotado. Se eu estiver gravando os meus filhos praticando esporte, onde os movimentos vão ser mais rápidos do que o seria considerado normal, eu não quero gravar 24 quadros por segundo porque eu não quero motion blur. Eu estou disposto a sacrificar o aspecto da naturalidade e o aspecto mais cinematográfico para preservar os detalhes de movimentos que em um segundo podem ser muito importantes. Então eu gravo a 60 quadros por segundo quando estou fazendo vídeos de esporte. Se eu quiser fazer câmera lenta, eu procuro gravar a 120 quadros por segundo desde que a câmera me ofereça essa opção. Se eu tiver com a GoPro ou com o meu celular, eu tento gravar 240 quadros por segundo, porque assim eu posso fazer câmera lenta de até 10% da velocidade original. Funciona assim: você grava com a maior quantidade de frame rates possível quando você quer fazer câmera lenta, e aí você joga no seu software de edição e abaixa para 24. Se eu tiver gravado a 60, câmera lenta de 40% da velocidade original. Se tiver gravado a 120, 20% da velocidade original. Se tiver gravado a 240, câmera lenta de até 10% da velocidade original. Então é isso aí que você tem que levar em consideração na hora de fazer a escolha do seu frame rates. Assim que você escolher o frame rates, você tem que escolher a sua próxima configuração, que é a minha terceira configuração, que eu sempre levo em consideração, que é a velocidade do obturador. E a regra é a seguinte: você quer sempre dobrar a sua quantidade de quadros por segundo. Se eu estiver gravando a 24, você quer que a sua velocidade do obturador seja 1/48. Só que a câmera não tem 1/48. Você vai ter que escolher 1/50, porque esse é o mais próximo. Se estiver gravando a 60 quadros por segundo, você quer configurar a sua velocidade do obturador para 1/120. Só que a câmera não tem 1/120, então você vai ter que escolher 1/125, que é o mais próximo. Álvaro, entendi a regra, dobrar aqui a quantidade de frame rates, mas e se eu não quiser fazer essa regra? Bom, se você não seguir essa regra, você vai preso, você vai pra cadeia. De sacanagem, não tem nada de cadeia não. Se você não seguir essa regra, você vai reduzir significativamente a naturalidade do seu vídeo. E talvez você tenha interesse em fazer isso por aspectos mais estilísticos. Por exemplo, está gravando um vídeo a 60 quadros por segundo e aí você deixa a velocidade do obturador também a 60 ou talvez até 1/50. O que vai acontecer é que o seu vídeo vai ficar com muito mais desfoque do que o que seria considerado normal. Talvez o seu vídeo vai ficar até um pouco mais claro do que você queira. Óbvio que você pode compensar isso, talvez você não queira compensar isso, porque você faz uma câmera lenta e aí você vai ter um aspecto de sonho, um aspecto mais dreamy, quando você desrespeitou essa regra para efeitos mais estilísticos. Por outro lado, vamos passar agora do lado oposto. Está gravando a 60 e você vai gravar agora com a velocidade do obturador a 1/240. Você vai ter o efeito oposto, vai ter um efeito mais de pesadelo, filme de terror. Eu acho até que vários filmes de Hollywood se aplicam desse tipo de recurso para fazer cenas de ação, cenas de violência, cenas de luta, porque você tem um efeito de overly sharpening a imagem. Então, você pode desrespeitar essa regra desde que você entenda o que você está sacrificando ou que você tenha algum interesse estilístico para fazer isso. Então logo você vai perceber também que a escolha do seu frame rates, por influenciar a sua velocidade do obturador, vai então influenciar a sua luminosidade. E vamos falar um pouquinho agora sobre a GoPro Hero 7 Black, que é uma câmera que eu adoro. Ela tem um sensor super pequenininho, por consequência a performance em baixa luz dela é muito ruim. E aí ela grava a 240 quadros por segundo. Respeitando essa regra, você vai querer ter uma velocidade do obturador de 1/480. Ou seja, a imagem vai ficar mais escura. E como essa câmera não tem uma boa performance em baixa luz, talvez você vai ter que sacrificar um pouco do seu ruído, ou você vai ter que só fazer isso num ambiente muito claro. Então a melhor forma para você conseguir entender todas essas relações é você brincar com seus frame rates, brincar com a sua velocidade do obturador, brincar com a sua luminosidade para entender os efeitos que você consegue tirar, definir se tem algum efeito estilístico que lhe interessa e então desenvolver o seu próprio estilo como filmmaker. Essa é a minha recomendação para você e essa então é a configuração que vem na sequência, é definir a sua velocidade do obturador. A próxima que vem na sequência é a sua abertura do diafragma. Essa é a próxima que eu configuro na câmera. E a abertura do diafragma é basicamente um dispositivo que tem dentro da sua lente que vai definir quanto de luz que chega até a sua lente. Se o seu diafragma estiver bem aberto, entra bastante luz na sua lente, ideal para momentos em que está mais escuro. Se você deixar o diafragma bem fechadinho, vai entrar menos luz no seu sensor e aí por consequência é ideal para ambientes mais claros. Ele também tem um efeito criativo de que quanto maior a abertura do diafragma, mais oportunidade de fazer desfoque
você tem. Sabe, tipo de deixar o rosto em foco e o fundo desfocado? Só quando o diafragma está bem aberto que você consegue fazer isso, e esse é um recurso bem interessante para vídeo, porque você está sempre querendo dirigir a atenção da pessoa assistindo o seu vídeo a um determinado ponto. É óbvio que existem situações contrárias. Vídeos imobiliários, mais uma vez. Vídeos de férias, onde está mostrando paisagens. Aí você quer que tudo esteja em foco. Nesse caso, você vai colocar uma abertura de diafragma bem pequenininha. É importante, porém, que você saiba de duas coisas. Primeiro, a abertura do diafragma depende da lente. A lente que vem com a câmera, a lente do kit, normalmente tem uma abertura máxima de f3.5, 4, 4.5, que realmente não é muito legal para ambientes em baixa luz ou para conseguir deixar o fundo desfocado. Você talvez tenha que investir numa lente como a 50 f1.8, que não é tão cara e abre bastante para que você possa desfrutar de todos esses efeitos estilísticos e criativos que você consegue através da escolha da abertura do diafragma. E mais uma vez, caso você esteja ficando confuso, quanto menor o número que representa a abertura do diafragma, o número que aparece depois da letra F na sua câmera, maior é a abertura do seu diafragma, mais luz chega até o seu sensor, mais desfoque você vai conseguir. F1.8 é muito mais aberto, muito mais claro, muito mais desfoque do que F4. E o que significa esse número é curioso, né? Se você tem uma lente de 50mm e está com F2, isso quer dizer que o diâmetro da abertura do diafragma é de 25mm, metade de 50. Você tem uma lente de 200mm e ela está com F4, isso quer dizer que a abertura do diafragma dentro da lente está de 50mm, que é 1/4 de 200. É isso que significa a abertura do diafragma e é então a configuração na sequência que eu utilizo na hora de fazer os meus vídeos. A próxima configuração é o meu ISO. Porque tem um preconceito com relação ao ISO, né? A gente fala que quanto menor o ISO, melhor, porque vai ter menos ruído. E ainda que isso seja uma verdade, menos ruído nem sempre é uma coisa boa, porque se o seu vídeo não tiver ruído nenhum, ele perde mais uma vez o aspecto da naturalidade. Você não quer ruído demais, mas você também não quer nenhum ruído. Eu particularmente gosto sempre de gravar os meus vídeos com ISO 320 a 400, que para as câmeras que eu possuo, acaba ficando um balanço legal entre ter pouco ruído, mas ainda assim ter algum ruído na minha imagem. Além disso, quando você utiliza ISO 100, ele corta as luzes com menos intensidade, mas ainda assim preserva as luzes com mais intensidade. O que vai acontecer, você vai ter aqueles pontos no seu rosto, ou no que seja lá que você estiver gravando, que são chamados hotspots. Eles vão ficar estourados, enquanto o resto da sua imagem vai ficar escura. Quando você se dá o luxo de utilizar ISOs mais altos, você tem mais homogeneidade na iluminação de um rosto de uma pessoa ou da sua paisagem e vale a pena. Em algumas câmeras, o que acontece também é que quanto maior o ISO, mais você consegue preservar detalhes dos seus highlights, dos seus brilhos, das suas partes mais claras. Então, por exemplo, muita gente me pergunta como é que eu faço para fazer um vlog e deixar o meu rosto claro e ainda o céu ficar bem exposto, não ficar um céu estourado, todo esbranquiçado. E a técnica que eu utilizo é deixar um ISO alto, talvez ISO 1600, que é contraintuitivo, né, porque tá claro, tá de dia, e aí eu vou lá e coloco um filtro de densidade neutra variável na frente da minha câmera e tento ajustar a luminosidade. Aí eu consigo deixar o meu rosto claro e o céu fica claro demais. Se você combinar isso com a prática da sua abertura do diafragma, você pode talvez então deixar o seu diafragma bem fechadinho, e aí o raio do sol, representando o sol, não vai inundar o seu sensor. Você vai conseguir ver o sol bem brilhante lá no céu e ainda assim ter um céu azul, se você usar um ISO alto com o diafragma bem fechadinho e um filtro de densidade neutra. E essa é a beleza, essa é a graça de você poder trabalhar com filme, é você poder brincar com a sua câmera, brincar com seus recursos disponíveis para conseguir ter o efeito criativo que você queira. Mas vamos ver se eu não me perdi aqui até agora, tá? Resolução do vídeo, quantidade de frame rates, abertura, velocidade do obturador, abertura do diafragma e ISO. Foi isso que a gente conversou até agora. A próxima configuração que a gente tem que levar em consideração, que eu sempre levo em consideração, é o balanço de branco. A sua câmera tem uma configuração de balanço de branco que, se você não conhecia, provavelmente está mostrando agora AWB, que significa Auto White Balance, balanço de branco automático. Você não quer essa configuração. Você tem alguns presets na sua câmera. Se você estiver gravando um vídeo do lado de fora no dia ensolarado, diz para sua câmera que o dia está ensolarado.
Se o dia estiver nublado, tem um símbolozinho de nuvem, diz para a câmera que o dia está nublado. Se estiver gravando na sombra, diz que está gravando numa sombra. Você vai conseguir dar mais recursos para a sua câmera preservar com fidelidade as cores daquilo que você está gravando. Eu, por exemplo, estou gravando com uma luz de LED nesse momento. Eu sei que essa luz de LED, até porque ela tem uma marcação atrás, está a 5.200 kelvins. Então eu fui manualmente na minha câmera e ajustei o balanço de branco dizendo assim para a câmera, ó, eu estou sendo iluminado com uma luz que está a 5.200 kelvin. Então é assim que você consegue fazer. Existem alguns recursos, você pode comprar um cartão cinza, colocar na frente da câmera, mas eu particularmente não uso muito isso. Eu acho que é mais fácil você simplesmente contar para a câmera qual é o ambiente onde você está gravando. E é muito importante você fazer isso. Quando você não faz, o vídeo fica azulado demais, laranja demais, e você não consegue trabalhar muito isso posteriormente, a não ser que você esteja gravando um vídeo em RAW, gravando com a Blackmagic ou com uma câmera mais cara. Então é importante pra caramba você escolher corretamente o seu balanço de branco, não menospreza a importância disso. Por fim, a última configuração que eu sempre levo em consideração é o estilo de autofoco, porque eu nem sempre utilizo o autofoco manual. Eu nem sempre utilizo o autofoco automático. Eu estou utilizando o autofoco automático agora. Estou me gravando sozinho, estou fazendo um vlog, eu quero que a câmera rastreie o meu rosto, como ela está fazendo agora, eu posso chegar bem pertinho, estou em foco, posso ficar bem longe, continuo em foco, a câmera faz isso automaticamente e funciona muito bem. Porém, quando eu estou gravando uma outra pessoa, ou quando eu não estou gravando pessoa nenhuma, eu deixo o foco sempre no manual, porque mais uma vez, aí eu posso dizer para o telespectador, eu posso dizer para a pessoa que está assistindo o vídeo aonde que ela tem que prestar atenção. E também as mudanças de ponto de foco do ponto A para o ponto B podem acontecer muito mais suaves, porque eu defino agora qual que é a velocidade de transição de um ponto de foco para o outro. Eu só utilizo o foco automático quando eu estou fazendo vlogs e estou gravando a mim mesmo olhando de frente para a lente, ou quando eu estou gravando uma pessoa com o gimbal. Porque aí eu não gosto muito de usar aquele follow focus, não é muito preciso pro meu gosto, e aí eu deixo a câmera tentar fazer o trabalho mais pesado com o sistema de autofoco. Em qualquer outra situação, eu estou utilizando o sistema de foco manual, que na minha opinião é até mais preciso do que o sistema de foco automático, a não ser que o sistema de autofoco esteja rastreando o rosto. Para rosto, o autofoco é imbatível. Mas quando você não está fazendo foco em rosto, o foco manual ainda assim é muito mais preciso. E estas são as 7 configurações de câmera que eu sempre levo em consideração na hora de gravar os meus vídeos. É quase como se fosse um checklist das coisas que eu vou mexer na câmera antes de apertar o botãozinho Record. E eu queria saber se vocês gostaram desse vídeo. Quero saber se isso foi útil para vocês. Se foi útil, vocês podem me deixar um comentário? Podem, por favor, me deixar um like? Quero relembrar vocês que caso vocês não estejam inscritos no canal, que por favor se inscrevam e que cliquem no sininho para ativar a notificação. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.